Oi, eu sou a Grazi Carvalho. E se você está aqui, é porque você se inscreveu para participar da Semana Alice. E durante essa semana, eu vou te mostrar os 3 passos para você conseguir acessar fontes de financiamento e, com isso, conseguir executar projetos e resolver os problemas da sua cidade. E isso é para você que é gestor público, prefeito, vereador, servidor, pré-candidato a essas eleições, para consultores que prestam serviço na elaboração de projetos e planos municipais, para professores universitários que ensinam as disciplinas que abrangem o ecossistema de cidades inteligentes, ou professores da educação infantil e básica que está aí formando o cidadão do futuro, e é claro, para você que é cidadão e quer participar ativamente dos projetos da sua cidade, tornando-a um lugar melhor para se viver. E eu vou te ensinar a como resolver os problemas da falta de continuidade de projetos na administração pública e da falta de recursos na sua cidade. Seja na área da saúde, educação, fazenda, meio ambiente, segurança, saneamento, transporte, desenvolvimento econômico, enfim, qualquer problema de qualquer área dentro da sua cidade. Simplesmente porque eu vou te mostrar o exato passo a passo que vai ter que ser seguido na sua cidade para permitir que as condições de acesso às fontes de financiamento sejam atendidas. E eu ainda vou te explicar o porquê este passo a passo deve ser aplicado em todas as áreas da gestão pública. E eu vou te contar o que eu descobri em mais de 15 anos prestando consultoria em planejamento e gestão de cidades no Brasil. E eu vou te explicar o motivo pelo qual os projetos não têm continuidade e não vão ter enquanto esse passo a passo não for aplicado. E eu vou te mostrar o que é que você vai precisar fazer para mudar essa situação na sua cidade. E eu vou te contar também qual é a estratégia utilizada em mais de 20 países que eu visitei para promover bons projetos e acessar as fontes de financiamento e fazer de suas cidades cidades inteligentes, humanas, eficientes e sustentáveis. E se você implementar tudo que eu vou te ensinar, você pode ficar igual a um dos meus alunos, que ficaram encantados com os resultados que tiveram em poucos meses de estudo comigo, mesmo sendo novatos na área da gestão pública. Só para você ter uma ideia, dá uma olhada no que esses meus alunos falaram em pouco menos de 3 meses assistindo minhas aulas. Curso de mentoria das cidades inteligentes. Ali eu aprendi sobre os principais planos municipais que toda cidade deve apresentar. Tive conhecimento sobre o uso das mídias digitais e também sobre as fontes de financiamento. Muito importante isso, gente, porque nenhuma cidade é gerida sem dinheiro. Então, saber onde encontrar esses recursos é extremamente importante para que uma cidade se desenvolva. Eu tinha muitas ideias na cabeça, né, de até uma recolocação profissional, mas empreendendo, né, cidadã que vai empreender ações em educação ambiental. E aí eu comecei com muita ideia e a Grazi consegue nos orientar, ela tem ferramentas ao longo da mentoria que nos ajudam a organizar o nosso pensamento. Então, assim, ontem, na última aula, ao vivo, né, o curso continua, eu consegui formatar o meu projeto, né? Então agora eu vou arregaçar as mangas e começar a elaborar isso de uma forma concisa. Divisor de águas. Se eu for resumir em 2 palavras, divisor de águas. O antes do Mentorialice e o depois do Mentorialice. Quando você falou da regra do jogo, Grazi, você falou, olha, não se joga bola, futebol, né? Não se pega a bola com a mão, não é isso? Isso é porque existem regras na gestão pública, porque senão você fica falando coisas que não existem, coisas que não vão acontecer, porque se não estão orçadas, não vão ser realizadas. Isso aí eu achei fantástico, Grazi. Como é que funcionam as regras? Porque às vezes o cidadão vota em alguém e ele cruza os braços achando que aquele alguém vai cuidar de tudo. Não é assim, gente. Tudo tem um porquê, é uma ciência, na verdade. Você consegue comprovar que dessa forma dá certo, porque deu certo em outros lugares. Quando você fala, para termos a noção da cidade que nós temos e a cidade que queremos. Quando você fez aquele checklist, você fundamenta do lado de cada pergunta a lei que está regindo aquilo ali. Então, é um checklist de 40 perguntas. Eu nunca tinha visto isso aí, sinceramente, em lugar nenhum. Então, esse checklist aí, ó, foi que me deu a noção da realidade que nós temos aqui agora, onde é que nós nos encontramos, e a cidade que queremos para o futuro.
Se você ainda não me conhece, eu sou a Grazi Carvalho. E o meu primeiro contato com planejamento de cidades se deu no ano de 2004, quando eu decidi cursar geografia, lá na UFMG. E a geografia me mostrou ao longo do curso que para planejar uma cidade é preciso dialogar com o meio ambiente, com a sociedade, com a economia, com a cultura local e com a política. E quanto mais eu avançava no curso e conhecia tudo o que era preciso para entender como a cidade funcionava e tudo que era preciso conhecer para fazer ela funcionar de forma eficiente e sustentável, mais eu ficava encantada e mais eu ficava angustiada. Sabe por quê? Porque eu sempre me questionava: como é possível o Brasil ser essa potência econômica, ambiental e cultural e ainda ter tantas desigualdades sociais? Como é possível viver em cidades humanas, eficientes, sustentáveis e inteligentes no Brasil se a grande maioria dos nossos governantes não tem acesso à informação, não sabem o que é preciso fazer para tornar as cidades eficientes, sustentáveis, inteligentes e humanas? Se os nossos governantes, por muitas vezes, têm muita boa vontade e querem melhorar a situação da sua cidade, mas desconhecem o caminho que precisa ser trilhado para alcançar esse objetivo. Não sabem como resolver os problemas da sua cidade. E por não terem acesso à informação de quais são essas regras que precisam ser cumpridas para fazer a coisa funcionar, perdem inúmeras oportunidades de verdadeiramente resolverem os problemas de sua cidade com bons projetos e acessando inúmeras fontes de financiamento. E dentre todos os argumentos, o mais comum é de que a cidade não tem dinheiro justo no Brasil, que é a 9ª maior economia do mundo. E como pode o Brasil ser a 9ª maior economia do mundo e os municípios não terem condições de implementar bons projetos por falta de dinheiro? O fato é que eu dei continuidade aos meus estudos e continuei atuando como consultora. Foram 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado. Tudo dentro da geografia, sempre com foco total em compreender a melhor maneira de implementar os instrumentos de planejamento de cidades e melhorar assim a eficiência dos serviços prestados. Minha busca sempre foi em entender como é possível promover cidades mais humanas, eficientes, sustentáveis e inteligentes no Brasil, através dos instrumentos de planejamento, bons projetos e em identificar formas legais de viabilizar e financiar os projetos. E na busca por entender a como proporcionar o alinhamento de planos, projetos e recursos para cidades inteligentes e sustentáveis, eu atuei dentro dos 4 agentes da inovação. Como professora, eu atuei em universidades, tanto no setor público quanto no setor privado, nos cursos de graduação da Engenharia Civil, Geografia, Ecologia, Biologia e também na pós-graduação do UniBH e da PUC Minas. Em quase 4 anos como professora universitária, eu ministrei mais de 15 disciplinas diferentes, todas relacionadas com os instrumentos de planejamento, projetos e tecnologias para cidades inteligentes e sustentáveis. Já no setor privado, eu atuo como consultora em planejamento de cidades desde 2010. Já prestei consultorias para municípios de 5.000 a 12 milhões de habitantes. Neste caminhar, eu já tive empresas de licenciamento ambiental e de desenvolvimento de software para a gestão pública. E prestando consultoria para o setor público, eu senti na pele os desafios e os impactos de oferecer serviços e ter que esperar 1 ano para esse serviço poder ser contratado e quase 6 meses para receber depois do serviço prestado. Sem falar no vai e volta de documento para poder fazer o cadastro e liberar o pagamento. Eu vivi e entendi o porquê isso ainda é assim na grande maioria dos municípios do Brasil. E finalmente percebi o que precisa ser feito
para corrigir isso quase que de forma imediata. Enquanto sociedade civil organizada, foi aqui que a minha experiência com projetos e captação de recursos deu início. Eu fui da diretoria executiva da Associação Profissional de Geógrafos de Minas Gerais por 9 anos. E ser da diretoria executiva da Aprogel Minas me permitiu ser conselheira no CREA Minas. E enquanto conselheira no CREA Minas, eu fui indicada a representar o CREA no Conselho Estadual de Meio Ambiente, o COPAM, de Minas Gerais. E ainda como conselheira do CREA Minas, eu tive a oportunidade de participar de um projeto em parceria com a Associação Mineira de Municípios, a AMM, e rodar todo o estado de Minas Gerais, ministrando palestras sobre cidades inteligentes e sustentáveis e sobre o cadastro técnico multifinalitário para prefeitos, vereadores e servidores dos municípios de Minas Gerais. E enquanto da diretoria da Aprogel Minas, em 2015, houve uma alteração nas regras de repasses do conselho para as associações profissionais. Enquanto que antes, o simples fato de ser uma associação profissional dentro do conselho já lhe dava o direito de receber parte do valor pago pelos profissionais nas ARTs, a partir de 2015, isso mudou. E para ter acesso a esse valor, que era o valor que garantia a manutenção e o funcionamento das associações, as associações precisariam, a partir desse momento, submeter projetos que passaria por uma banca de seleção e, sendo aprovado, depois fazer a prestação de contas. O fato é que de 2016 a 2018, eu ainda estava à frente da diretoria da Aprogel Minas. E como presidente da associação, eu assumi essa nova função de elaborar projetos e fazer a prestação de contas. O fato é que de 2016 a 2018, eu ainda estava à frente da diretoria da Aprogel Minas. E como presidente da associação, eu assumi essa nova função de elaborar projetos e fazer a prestação de contas. E nesses 3 anos, 2016, 2017 e 2018, submetemos 3 projetos. E os 3 foram aprovados. 100% de taxa de aprovação, o que aumentou em mais de 3 vezes o valor que era repassado para a associação anualmente. E eu saí da diretoria da Aprogel no ano de 2018, deixando um projeto aprovado. Mas o fato é que desde 2014, até mesmo depois que eu saí da diretoria da Aprogel Minas, eu sempre tive, dentre as minhas atividades, o processo de capacitação de gestores públicos, compartilhando com eles tudo o que eu sabia. E eu sempre entendi que um dos grandes, maiores desafios que temos no Brasil para promovermos uma gestão mais eficiente é justamente a falta de acesso à informação básica que muitos gestores têm nos grandes centros e nas capitais, mas que não chega nos pequenos municípios. E por isso eu sempre ministrei treinamentos, cursos para prefeituras, para vereadores, para profissionais das políticas públicas e planejamento de cidades. E comecei então a ministrar também palestras em universidades, em congressos, no Brasil e fora do Brasil, e nos principais eventos de cidades inteligentes. De toda essa caminhada, em 2019, eu publiquei o meu primeiro livro, Cenários Futuros para Cidades Inteligentes. E ainda em 2019, eu ganhei o Prêmio Especial de Cidades Inteligentes, do Mundo Geo, a maior feira de geotecnologias da América Latina, por este meu projeto de formar lideranças em políticas públicas para cidades inteligentes no contexto brasileiro, com foco nos municípios com menos de 50 mil habitantes, que equivale a 9 em cada 10 municípios no Brasil. E hoje, como empresária, tenho como a base do meu negócio a formação de gestores, líderes e cidadãos preparados para viver nas cidades inteligentes. E eu também atuo como pesquisadora na área de cidades inteligentes e sustentável, com projetos em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, e já atuei em projetos com a Universidade Federal de Santa Catarina, o MCTIC, Unesco e IPEA. E depois de atuar como e junto aos 4 agentes da inovação nas cidades inteligentes, que é o setor público, privado, os professores e os cidadãos, eu consegui enxergar pelos olhos de cada um. E para mim ficou ainda mais claro o que é preciso para cada agente da inovação fazer
para termos cidades inteligentes e sustentáveis no Brasil? E quais são os tipos de projeto que despertam o interesse dos agentes financiadores? E eu vou te apresentar aqui na Semana Alice, ao longo dessa semana, quais são os 3 passos para ter bons projetos, acessar fontes de financiamento e resolver os problemas da sua cidade. E eu quero que você acompanhe o primeiro passo aqui agora comigo e me conte depois qual é a situação da sua cidade. E a partir de agora eu vou compartilhar a minha tela com você para que você consiga acompanhar meu raciocínio. Então, basicamente, o que a gente vai falar hoje? Eu vou explicar para vocês o que se considera a taxa de renovação nas eleições, né? Por que ela não vai funcionar? Como que a gente vai resolver isso e quais são as regras do jogo? E eu sempre falo aqui nas minhas lives que é extremamente importante a gente entender as regras do jogo para que a gente possa, então, jogar esse jogo com maestria e ter a oportunidade aí de vencer esse jogo no final. Então, o pessoal está falando aqui que está tudo bem, está enxergando, então, bola para frente, que a gente vai conversar sobre muitas coisas hoje. Então, para começar, deixa eu só me organizar aqui com as minhas várias telas, porque eu estou aqui compartilhando com vocês, para que eu não me perca aqui. Só organizar minhas telinhas aqui. Maravilha, então vamos lá. O que se considera a taxa de renovação nas eleições? Primeiro, a gente precisa entender que no Brasil, ela é tida como uma das taxas que... O Brasil, nas eleições, a gente tem uma das maiores taxas de renovação nas eleições. Mas o que é essa taxa de renovação? Basicamente, são 2 critérios. Quando que a gente considera que houve renovação no caso aqui, vou falar da Câmara de Vereadores, tá? Ou do Legislativo Municipal, Estadual ou da União, né? Ou a Câmara de Deputados, ou a Assembleia Legislativa do Estado, ou a Câmara de Vereadores no município. Essa taxa de renovação ela é muito calculada em cima do Legislativo. E aí, quanto que a gente considera? Você tem aqui 2 critérios. Então, deixa eu colocar aqui. Quanto que você considera? Quando entrar uma pessoa, né? Um candidato, um político, um líder, que nunca exerceu um cargo antes. Então, quando que essa taxa, isso aqui vai entrar no cálculo, né? Quando entrar uma pessoa que ela é 100% caloura, 100% novata, ela nunca exerceu um cargo antes, isso é considerado uma taxa de renovação, mas também é considerado entrar uma pessoa, vou colocar uma numeral, tá? Só para facilitar aqui, que já exerceu cargo antes, mas não tinha mandato na gestão anterior. Então, quando a gente considera no Brasil que existe uma elevada taxa de renovação, e no Brasil a taxa de renovação ela gira em torno aí de 50%, nas eleições de 2018 esse valor chegou a 52% de renovação dentro da Câmara dos Deputados, né? 2018 foi a eleição para deputados, né? Federal e estadual. Na Câmara Federal foi 52%. Mas o que você considera que é realmente inovador ali? Que é realmente que houve uma renovação? Quando entrou pessoas que nunca tinham exercido o cargo de deputado antes, federal, né? Mas essa pessoa já poderia ter exercido um cargo de deputado estadual, ela já poderia ter exercido um cargo de prefeito, de governador, de alguma outra coisa, né? Ou entrar uma pessoa, por exemplo, né, que já exerceu esse cargo antes, mas ela não estava com aquele mandato vigente. Então, a gente tem sempre essas 2 situações. E aí, por que, né, que não vai funcionar? E aí, eu queria trazer aqui, eu trouxe uma notinha que eu queria ler para vocês de uma notícia que fala sobre essa questão aqui, né, de uma pessoa que já exerceu um cargo antes, mas não tinha um mandato na gestão anterior. Tem essa notícia aqui da Agência Brasil, que o analista político do DIAP, o André Santos, ele fala o seguinte, que a renovação existe formalmente, mas deve ser relativizada,
pois não implica efetivamente na reestruturação política da casa, porque houve, por parte da própria sociedade, uma espécie de ansiedade por mudar as características do Congresso. A sociedade quis, em tese, modificar o sistema político no parlamento. Porém, isso não foi alcançado efetivamente quando a gente vê essa circulação de poder, pois muitos não são estreantes. Por quê? Embora a gente tenha renovado a taxa dos nossos representantes no Congresso, a gente renovou por pessoas que a gente fez rodízio de cargo, pegou pessoas que não estavam lá, mas já estiveram antes, né? Então, a gente precisa ter essa visão, tá? De o que é essa taxa de renovação, né? Então, assim, a gente precisa fazer uma renovação? Precisamos fazer uma renovação. Em que pés que a gente precisa fazer uma renovação? E é isso que a gente vai conversar aqui ao longo dessa live. E por que fazer essa renovação desse jeito aqui, do jeito que está sendo construída hoje, ela não vai funcionar? E aí eu queria trazer aqui alguns outros dados para vocês, que é o seguinte. Primeiro, que a gente tem duas condições, duas situações, né? Então, quando a gente pega pessoas que são 100% novas, deixa eu colar, fiz uma colinha aqui só para guiar meu raciocínio com vocês. Quando a gente pega pessoas que são 100% novas, em geral, essas pessoas não entendem como que funciona a máquina pública. Então, a gente pega pessoas que têm uma grande vontade de fazer a coisa acontecer, de fazer a coisa funcionar, mas que não entendem das regras desse jogo. E aí, gente, eu falo que dentro do processo de gestão pública, boa vontade não é suficiente para conseguir tirar projetos do papel. A gente precisa de pessoas que entendam dessas regras do jogo. E uma outra situação é pessoas que já estão lá dentro do campo, já estão hoje atuando dentro da gestão pública, mas foram viciadas ao longo do processo pelos próprios vícios da gestão ineficiente. Então, são pessoas que estão lá 20 anos, 30 anos, e que falam assim, mas isso sempre foi assim, eu acredito que é desse jeito mesmo, a gente não vai mudar nada, né? E aí, acredita, deixa eu baixar aqui um pouquinho, para ficar mais enquadrada. E aí, a gente acredita, né? Essas pessoas acreditam que não é possível fazer a mudança. E já não consegue nem pensar mais fora da caixinha, né? Tá tão vivendo aquele processo daquele jeito há tantos anos que já não enxerga outras alternativas de como fazer. E aí eu trouxe alguns dados para vocês que está relacionado com o seguinte, né? Deixa eu pegar aqui esses dados. Me fala aí se vocês estão acompanhando o raciocínio, se está dando para entender aqui do que eu estou falando, tá? Faz sentido isso que eu estou falando aqui? É isso que funciona? É esse o cenário que vocês têm aí na cidade de vocês? Fala para mim se é por aí que se vocês estão acompanhando o raciocínio, tá? Então, beleza. Como que a gente vai fazer? Então, olha só. Eu trouxe alguns dados que falam sobre essa gestão ineficiente. Eu estou falando que a gestão está ineficiente, mas de onde que eu estou tirando essa informação, né? E aí, eu quero trazer algumas questões para vocês. Por exemplo, são duas notícias. A primeira notícia que eu trouxe está relacionado com a questão de uma pesquisa que foi feita e que foi publicada, né, no Diário do Comércio, de que os gastos públicos ineficientes no Brasil, eles geram prejuízo de 68 bilhões de dólares por ano. 68 bilhões de dólares por ano equivale a aproximadamente 368,5 bilhões de reais. Ou seja, isso equivale a quase 4% de tudo que é produzido no Brasil. Então, de cada 100 reais que a gente produz no Brasil, 4 reais ele é jogado fora com falta de ineficiência, processos, falta de clareza, falhas de comunicação, gastos públicos de forma ineficiente, contratação de projetos que começa e para, não tem continuidade, tudo isso a gente pega de cada 100 reais,
R$ 4, né? E joga fora. Só para vocês terem uma noção de Grazi, mas R$ 4 é pouco. A gente está falando de que é equivalente a 2 vezes mais do que a gente perde com corrupção. O Brasil é um dos países que mais tem gastos, né, com desvio de dinheiro com corrupção no mundo. A média é cerca de 200 bilhões de reais por ano com corrupção. De cada R$ 100, R$ 2 são desviados. Só que no Brasil, de cada R$ 4, de cada R$ 100, 4 a gente rasga, joga fora por falta de eficiência. Ou seja, no Brasil, de cada R$ 100 que a gente produz, R$ 6 é jogado no lixo. A gente não chega no cidadão, né? Não chega. Ou está sendo R$ 2 está sendo desviado, ou esses R$ 4 está sendo perdido, literalmente jogado no lixo, por falta de ineficiência no processo da gestão pública, nos gastos, numa visão estratégica de como tornar o gasto eficiente, né? Então, basicamente, esses são alguns dados que a gente traz. Além disso, aí a gente tem que pensar o seguinte, imagina o seguinte cenário, que é o que eu preciso que vocês acompanhem comigo esse raciocínio. Nós vivemos um cenário, e isso daqui não é de 2 anos para trás, não é de 4 anos, isso aqui, gente, é de 50 anos que a gente está vivendo nesse aqui, tá? Então, são 400 bilhões de reais por ano que foram perdidos nos últimos 50 anos. 200 bilhões de reais de corrupção que foram desviados por ano desde que saiu a República. Então, tipo assim, é muito dinheiro que está sendo jogado fora, tá? Então, basicamente, o que a gente tem? Aí você soma a essa falta de ineficiência com a questão da pandemia. Porque nesse cenário da pandemia, o que a gente está tendo? A gente tem um estudo da ONU falando que a taxa de desemprego na América Latina e no Caribe vai saltar, né, de 8,1 em 2019 para 11,5 em 2020. E que isso significa que toda a região da América Latina e Caribe vai fechar o ano com mais de quase 38 milhões de pessoas desempregadas, né? Podendo chegar aí com uma alta de 11,6 milhões em relação ao ano passado. Então, você junta um processo que é um processo de baixa eficiência na gestão, um cenário de desvio de dinheiro com a corrupção, num cenário de pandemia, que é um cenário que vai aumentar o número de pessoas desempregadas no Brasil, na América Latina, no mundo como um todo. E se você somar a isso, esse tipo de pessoas que estão entrando e que não entendem como que funciona o processo da gestão pública, ou pessoas que estão lá, mas que já estão nesse vício, né, do mandato de uma gestão anterior, que já está com esses vícios da ineficiência, que já está com esses viés de corrupção e etc e tal, o cenário é a gente ir buraco abaixo, né? Então, por isso que pegar uma renovação pura e simplesmente dessa forma não vai funcionar. Então, Grazi, como que a gente vai funcionar? Qual que é a solução, né? Qual que é a proposta de solução? Porque eu estou trazendo os problemas, mas não basta falar que tem problema, todo mundo sabe que tem. Então, vamos falar qual é a proposta de solução. O que eu enxergo, né, que a gente vai precisar trabalhar enquanto sociedade, todos juntos, para conseguir resolver esse problema, porque essa questão da falta de ineficiência, da corrupção e da queda no desenvolvimento econômico, que vai ser intensificada pela pandemia, é uma realidade que vai pegar 5.570 municípios no Brasil. Todo mundo vai passar por isso. Então, qual é o caminho? Como que a gente vai conseguir resolver esse problema? E aí a questão é simples, se não é óbvia também, que é o quê? Precisamos de líderes que não tenham o vício da gestão ineficiente e que entendam das regras da gestão pública. E aí a gente senta nesses dois possíveis públicos que a gente tem. Nós temos os calouros e a gente tem os veteranos. E os calouros na política, eles precisam se capacitar das regras desse jogo chamado gestão pública. Eles precisam entender
quais são os caminhos possíveis para poder tirar o seu município da questão do afundamento do desenvolvimento econômico, né? De conseguir criar projetos e políticas públicas que promovam cidades inteligentes, sustentáveis, eficientes e mais humanas, com foco na melhoria da qualidade da população. E os veteranos, né, eles também precisam se atualizar nesse processo, né? Então, independente, né, se são calouros ou veteranos que estão entrando ali, a gente precisa capacitar essas pessoas nessas regras de jogo chamadas gestão pública. E é claro, né, que uma pessoa sem os vícios, né, o calouro, a pessoa que está chegando agora, ela tem maior probabilidade de conseguir assimilar, né, essas regras do jogo da forma correta do que aquela pessoa que já está lá e que já está há 20 anos vivendo aquele ciclo. Então, a renovação na política, ela funciona? Funciona. Em que condições? Se o calouro se capacitar nas regras da gestão pública, se o veterano se capacitar nas regras da gestão pública. Não vai adiantar ter uma pessoa na Câmara de Vereadores ou no Executivo que não entende dessas regras. A gente precisa que todo mundo entenda dessas regras. E não só a questão dos representantes, né, da gestão pública. Então, estou aqui falando da gestão pública. Essa aqui é a galerinha da gestão pública, né? Mas quem precisa se capacitar também? O cidadão também precisa entender, né, se capacitar dessas regras, né? Então, a gente já falou naquela última live sobre qual é o papel dos 4 agentes da inovação no processo de construção de uma cidade inteligente. A gente precisa que o cidadão entenda dessas regras, para que quando ele vai solicitar projetos e propostas para o seu bairro, para a sua comunidade, ele entenda o que é possível e o que não é possível. Quanto que custa? Porque às vezes a pessoa pensa só no problema dela, do bairro dela, quando na verdade esse é um problema de todo o município, né? Então não é eficiente resolver isso apenas em um bairro. Tem problemas que ele está conectado territorialmente com toda a bacia hidrográfica do município, está conectado com vários outros bairros, e não adianta resolver o problema em um pedaço, você tem que trabalhar no todo do município. Então, o cidadão também precisa ter essa visão, ele também precisa ter essa compreensão de como é que as coisas funcionam. E mais, né, o setor privado também precisa se capacitar nessas regras, né, desse jogo chamado gestão pública. Por quê? Porque ele vai estar justamente fazendo essas parcerias, ajudando a gestão pública na execução desses projetos, na execução dessas políticas. Então, o setor privado também precisa entender, né? Precisa entender mais como funciona a questão administrativa, tá? Porque ele já tem o domínio, o setor privado tem o domínio da questão técnica. Mas não sabe como funciona a questão administrativa. Então, nesse sentido, o setor privado também precisa se capacitar para que ele consiga entender quais são as alternativas, quais são as possibilidades, quais são as regras que regem esse sistema, para que ele possa, então, contribuir na elaboração de projetos e políticas públicas para cidades inteligentes. E, além do setor privado, quem mais precisa? Os líderes, né, da academia, os profissionais da educação. Porque os profissionais da educação, né, das universidades, das escolas infantis, todos, tá, gente? Aqui, profissionais da educação, todos os profissionais da educação, de todos os níveis de educação. Por quê? Porque eles estão formando esse cidadão do futuro, eles estão formando, né,
ensinando as pessoas a viver em sociedade, a viver em comuna, né? Na comuna, no comum, no grupo, em sociedade. Então, eles precisam entender essas regras do jogo, porque na hora de formar as crianças ou formar os profissionais, os alunos da graduação que vão atuar no mercado de trabalho, essas pessoas precisam entender dessas regras sociais, desses acordos sociais. Então, como resolver, né? Todos os líderes, a gente precisa ter líderes nos 4 agentes da inovação, né? Então, nomeando aqui os agentes, nos 4 agentes da inovação, precisamos ter líderes sem vícios da gestão ineficiente e que integram e que entendam das regras da gestão pública. É quando a gente tiver esse cenário, quando a gente tiver 50% mais um de líderes sem os vícios da gestão ineficiente, que entendam das regras da gestão pública nos 4 agentes da inovação, aí a gente vai conseguir chegar nesse processo de ter cidades humanas, eficientes, sustentáveis, inteligentes, que envolvam os 4 agentes da inovação e que a gente consiga, então, evoluir enquanto nação, virar um país inteligente, né? Não só localmente trabalhar isso, dentro dos municípios, mas a nível de estado, a nível de nação, a nível de planeta. Então, é isso que a gente está trabalhando aqui. E aí, eu quero saber com vocês aí no chat se vocês concordam com isso que eu estou falando, se está fazendo sentido para vocês e se vocês têm alguma dúvida até aqui, vai me perguntando aí no chat. Tem um delayzinho, então enquanto eu aguardo o delay aqui para eu poder ver a resposta de vocês, eu quero convidar você que está assistindo aqui a live para poder assinar aí o canal, compartilha essa live com outras pessoas, envia o link dessa live, né, no WhatsApp. Então, a gente tem uma linha de transmissão de conteúdo sobre cidades inteligentes no WhatsApp. Então, entra lá no meu site, institutosmartcitizen.com.br, entra lá, entra em contato, manda uma mensagem para a gente poder compartilhar esses conteúdos com vocês e você receber direto no celular. Beleza? Então, vamos entender agora de quais são essas regras do jogo, né? Deixa eu colocar aqui como A, B, C, D. Então, são os 4 agentes da inovação. E agora, quais são as regras desse jogo? E aí, é aqui que eu quero explicar para vocês. Quais são essas regras que os 4 agentes vão precisar entender para poder fazer as coisas funcionarem, né? Deixa eu beber uma água aqui enquanto... E aí eu quero trazer para vocês 2 regras que são principais aqui dentro do nosso processo de discussão, que é a Constituição de 1988 e o Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257 de 2001. Tá? Então, as regras do jogo para se construir cidades inteligentes no Brasil, ela passa por essas 2 leis principais, tá? E aí eu quero trazer vários artigos aqui da Constituição, porque agora vocês vão começar a entender quais são essas regras. Só me fala aí se vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio e se está tudo certo, tá? Então, vamos lá. O que eu quero falar com vocês? Primeiro, vamos entrar aqui no primeiro artigo da Constituição. Eu vou trazer aqui alguns artigos para a gente poder discutir sobre, para vocês entenderem essas regras, ok? Então, aqui eu estou falando da Constituição de 1988, o link para acessar a Constituição é esse aqui, lá no site do Planalto, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é, no artigo 18 da Constituição, ela fala o seguinte, que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, ela compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos são autônomos nos termos desta Constituição. Então, o que isso quer dizer? Que o Brasil, ele tem lá as suas 3 esferas de poder, União, Estado e município, né? E o Distrito Federal, ele vai entrar aí nessa mesma diretriz aqui, tá? E aí, o que vai acontecer? Dentro da organização política administrativa, ele fala que todos os 3 agentes, a União, os estados e os municípios, né, e o Distrito Federal, eles são autônomos.
no termo dessa Constituição. E isso implica que a Constituição, ela é um poder, ele consegue fazer as coisas ali dentro, ele tem autonomia para poder fazer o que ele quer dentro do seu território. Tá? Então, o presidente ele tem autonomia para decidir o que vai acontecer no Brasil e não precisa pedir a opinião dos governadores do estado. O estado ele pode fazer o que ele quer no estado dele e não necessariamente precisa pedir autorização do presidente. E o prefeito pode fazer o que ele quer na cidade dele sem precisar pedir autorização para o estado ou para a União. Isso a gente viu justamente nesse período da pandemia, onde aconteceu vários casos de o presidente falava vamos liberar tudo, e aí alguns governadores falaram assim, o meu estado está fechado, e aí alguns prefeitos falavam assim, eu estou dentro de um estado que declarou que as barreiras estão fechadas, mas o meu município está aberto. Então aconteceu de tudo nessa pandemia. Por quê? Por conta desse artigo 18, que fala que todos são autônomos. Cada um tem autonomia para fazer o que quiser dentro do seu território, tá? Mas, ainda assim, eles dizem o seguinte, lá no artigo 2, ainda da Constituição, ele fala que tanto a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles vão ter poderes independentes, né, e harmônicos entre si, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Aí, gente, o que a gente precisa entender na Constituição é tudo. A gente tem aqui a União, os estados, o Distrito Federal e o município, e todos são autônomos. Mas a Constituição, ela estabelece as regras para os 4. Aí você vai pegar a Constituição, e muitas vezes ela vai estar falando do poder da União. Mas tudo que serve para a União, serve para os estados, para o Distrito Federal e serve para o município. Então, essa é a visão que a gente precisa ter. Então, tudo que a União tem que fazer, lá a nível de União, os estados fazem a nível de estado e o município faz a nível de município. E aí, o que ele defende? Que no Brasil, a União, os estados, o município, o Distrito Federal, ele tem poderes independentes e harmônicos entre si, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, tá? Então, basicamente, o que a gente tem? Lendo esses 2 parágrafos aqui, só para vocês começarem a visualizar o que eu estou enxergando. Ou seja, você tem o poder legislativo na União, nos estados, no Distrito Federal e no município. Você tem o executivo na União, no estado, no Distrito Federal e no município. E você tem o judiciário na União, no estado, no Distrito Federal e nos municípios. Em geral, o judiciário, ele fica normalmente do município aqui, ó. Em geral, o que acontece, você tem ali uma assessoria jurídica no município e, às vezes, o que você vai fazer é usar a estrutura do judiciário nos estados, tá? Também. Então, olha só. Então, o que a gente tem? A gente tem União, Estado e Município. Deixa eu parar até de compartilhar minha tela aqui, só para vocês olharem para mim. Então, o que a gente tem? A gente tem União, Estado e Município, em escalas de território, com autonomia no território para poder trabalhar. Então, o prefeito e a Câmara de Vereadores e o Judiciário, eles vão atuar independente, né? No município, vai atuar no Estado e vai atuar na União. Então, basicamente, é isso que a gente tem. Então, a gente tem 3 níveis de hierarquia de organização do território, Estado, município, estado e União, e a gente tem 3 poderes em cada um desses, que é legislativo, executivo e judiciário. Então, para a gente conseguir fazer um processo, que é um processo de criação de cidades inteligentes, a gente precisa integrar as escalas regionais com os 3 poderes. A gente vai criar uma matriz, né, de como que são esses poderes aí, tá? Então, basicamente, é isso aqui que ele fala. E aí, o que ele fala? Lá no artigo 6 da Constituição, ele vai trazer o quê? Tô brigando aqui com as minhas telas, peraí. Muitas telas abertas. Aí. Lá no artigo 6, o que ele fala? Que são direitos sociais, tá? Então, assim, nós, brasileiros, ao vivermos nos municípios, né, ao vivermos no Brasil, nós temos direito de educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social,
proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição, entre outras coisas. Aí ele vai falando lá várias coisas. Então, tem vários direitos que são instituídos, mas aqui no artigo 6 eles nos trazem esse. E esses direitos, eles têm que ser cumpridos, tá? Garantidos pela União, o Estado, Distrito Federal e município, através dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Ok? Vocês estão me acompanhando? Tá dando para entender? Então, beleza. E aí, o que ele fala? Ó, lá no artigo 23, aí eu vou colar aqui. Deixa eu copiar e colar aqui o artigo 23, porque ele fala muita coisa. Eu vou ler algumas coisas do artigo 23, só para vocês conseguirem entender o que é que eu estou falando. Então, olha só, o que o artigo 23 fala? Ele fala que, além dos direitos que a gente tem, que são direitos sociais, é de competência comum, tá? Então, os três poderes, a União, o Estado, o Distrito Federal e o município, eles têm que zelar, né, pela Constituição, pelas leis, pelas instituições democráticas, preservar o patrimônio público, tem que cuidar da saúde e da assistência pública, né, garantindo aí os direitos às pessoas portadoras de deficiência, tem que proteger os documentos, as obras, os sítios arqueológicos, os patrimônios, né, a paisagem natural, notável, cultural, artístico, tá vendo? A gente tem que proteger os nossos bens, né? Então, é de obrigação, é competência da União, Estado, Distrito Federal e município zelar pelo patrimônio histórico, artístico, cultural, monumento, paisagem notável, meio ambiente, né? As paisagens notáveis aqui está relacionado muito com a questão de serras, cachoeiras, né? Essas coisas, as paisagens belas que a gente tem e os sítios arqueológicos. Fala também da competência de impedir a evasão, a destruição ou a descaracterização de obras de arte, de proporcionar meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa, à inovação. Isso também é competência do município. Proteger o meio ambiente, preservar a floresta, né? E aí traz lá vários outros competências. Então, olha só, Grazi, por que você está falando isso? Só para vocês entenderem. Nós estamos passando por um processo que é um processo de renovação política. E a gente precisa de ter líderes. Lembra que eu falei? Qual que é o nosso objetivo? Ter 50% mais um de líderes que entendam dessas regras da gestão pública. E quais são as regras da gestão pública? São essas regras que eu estou explicando aqui para vocês. Então, a gente precisa ter clareza de que são 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, em 3 escalas de atuação, município, estado e união, né, mais o Distrito Federal. E esses 3 vão utilizar dos poderes legislativo, executivo e judiciário para garantir esses direitos sociais, para zelar, né, para cumprir para garantir aí a entrega, né, dessa competência comum. Então, eles têm que fazer tudo isso. Os 3 poderes têm que fazer tudo isso. E aí, o que ele fala? Que assim como, né? Como que eles vão fazer tudo isso? E aí ele fala que a forma de fazer isso é através de legislar concorrentemente sobre as finanças do município, as finanças do Estado, as finanças da União, através do direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, orçamento, e entre outros. Então, quando você chega lá no artigo 24, ele fala quais são os meios, né, que a União ela vai conseguir legislar corretamente sobre. E aí, a forma como ela vai conseguir garantir, né, todos esses processos, a União, o Estado, o município, o Distrito Federal, eles vão legislar sobre esse processo aqui. E aí, o que você tem? Além disso, tem uma questão que é sobre, quando a gente chega na escala do município especificamente, a gente fala sobre a questão da lei orgânica municipal. O que é a lei orgânica? A lei orgânica, ela é como se fosse a Constituição, né, que rege hoje o Brasil. A lei orgânica é a Constituição que rege
o município. E essa lei orgânica, ela tem que ser votada e aprovada, né, por no mínimo 2/3 dos membros da Câmara Municipal, e ela pode também ser atualizada. Normalmente, quando se faz a lei orgânica, é quando você tem aí o processo de constituição. Aquele município ali, ele se emancipou, aquele território se emancipou e se tornou um município. E aí você tem, então, a lei orgânica que vai falar: o município, a partir de hoje, esse território aqui constitui-se como um município. Vai ter lá prefeito, vereador, vai ter todos os poderes que compete à Constituição Federal, e vai também estipular algumas funções, né? E aí aqui, dentre as funções, eu queria trazer 3 funções que são importantes, né? Lá no artigo 29, ela vai trazer umas 20 funções que o município tem que trazer na lei orgânica, mas eu queria trazer 3 para a gente poder discutir aqui. Uma é a questão de como que vai se dar a função legislativa e fiscalizadora da Câmara Municipal. Isso tem que estar lá na lei orgânica. Como que isso vai ser feito? Uma outra coisa que tem que estar lá é como, né, que vai se dar a cooperação das associações representativas no planejamento do município. E aí veja que não é o planejamento urbano, é o planejamento de 100% do território. É planejamento do rural e planejamento do urbano. Então, é 100% do território, é o planejamento do município. E quais planejamentos? Só o urbanístico? Não, é o planejamento estratégico, é o planejamento financeiro, é o planejamento das políticas públicas, de projetos. Como que essas instituições, como que essas associações representativas, elas vão participar desses conselhos municipais, vai ser audiência, como que vai ser? Isso tem que estar escrito lá na lei orgânica, tá? E na lei orgânica também fala de que tem que apresentar como que a iniciativa popular, né, vai propor projetos de lei de interesse específico do município, da cidade, do bairro, através da manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Então, é possível você estabelecer projetos através de um abaixo-assinado, né? Considerando aí 5% do eleitorado. Isso tem que estar lá na lei orgânica do município. Então, as regras de como que os 4 agentes da inovação vão funcionar no município vai estar lá na lei orgânica do município, tá? Então, quando a gente vai falar de planos, projetos e recursos para a criação de um projeto de cidade inteligente, a gente vai trazer aí também a questão da atualização da lei orgânica do município, tá? Porque a lei orgânica, ela vai trazer esses acordos das regras dentro do município, né? Então, ela vai pegar a Constituição, vai fazer um para a realidade local e vai estabelecer quais são essas regras que vão funcionar ali no município, quais são as diretrizes, quais são os princípios, quais são os objetivos que querem ser alcançados. E ali, né, o que ele fala? Que, além disso tudo, é preciso ter um instrumento de fiscalização, que vai ser feito pelo Poder Legislativo Municipal. Mas a forma, né, como essa fiscalização vai ser feita, ela não está sendo, ela fala sobre esse controle, né, da Câmara Municipal pelos tribunais de conta, mas aqui ele tá pautando muito numa questão orçamentária. A gente precisa ter essa visão da fiscalização, né, nesse parágrafo primeiro fala da questão de orçamento, mas o artigo 31, ele fala de fiscalização do município que vai ser exercido pelo Poder Legislativo. E qual é o sistema de controle, né? Quais serão os sistemas de controle que o Poder Legislativo vai usar para poder ter sobre o Poder Executivo? E aí é lá na lei do Estatuto das Cidades que esse instrumento está mencionado. Então, se as pessoas não têm essa visão, né, da importância, da correlação entre a lei, a Constituição e o Estatuto das Cidades, muito do como vai ser feito se perde aí ao longo do caminho. Então, o que a gente precisa ter? Além disso daqui, uma outra coisa que é importante, e aí eu estou trazendo para vocês, quais são os artigos dentro da Constituição que quando você vai pegar, por exemplo,
para poder fazer um questionamento na Câmara de Vereadores sobre um determinado instrumento que não está funcionando no seu município, o plano que não está sendo feito, esses são os artigos aqui, ó, que você vai usar para poder, é essa argumentação que você vai usar para poder questionar a Câmara de Vereadores, para questionar o Poder Legislativo e para questionar o Judiciário, né? Que são os 3 poderes aí que você tem que acionar. Então, quando você vai fazer isso, o que a Constituição nos fala? Ela nos fala que a administração pública ela tem que obedecer a alguns princípios. E que princípios são esses? São esses aqui, ó. O princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, ter uma cidade eficiente, ela é uma obrigação que está lá na Constituição, né? Então, a gente tem que trazer esses instrumentos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da transparência, tudo isso está lá no artigo 37 da Constituição. E é aí que a gente vai conseguir usar desses argumentos para poder questionar, né, se, por exemplo, um determinado projeto não está tendo a publicidade, não está sendo impessoal, está favorecendo um determinado grupo, né, não está promovendo a eficiência. Então, é em cima do artigo 37 da Constituição que a gente faz todo esse questionamento. E aí, o que a gente faz ainda? Né? No artigo 74, e aí eu preciso explicar isso para vocês, para que vocês consigam entender qual é a solução final, né? Porque a solução ela é muito simples, elas são 3 passos, e eu vou falar para vocês quais são esses 3 passos. Mas para que você entenda o porquê desses 3 passos, eu preciso fazer essa contextualização normativa, né? E aí, então, só para vocês entenderem, qual que é a proposta, né? Lá no artigo 74, eles falam, né, a Constituição nos traz que os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, eles têm que ter um sistema de controle interno, né? E esse sistema de controle, ele tem que avaliar o cumprimento de metas. Então, quando a gente faz instrumentos, né, de programas, a gente precisa estabelecer metas. E o legislativo, o executivo e o judiciário, eles têm que avaliar o cumprimento dessas metas. Eles têm que saber se aquele direito social que foi estabelecido lá no artigo 6, né? No artigo qual? Deixa eu olhar aqui. Lá no artigo 6, se o direito à saúde, à educação, moradia, se tudo isso daqui, ó, quais são as metas para garantir esses direitos de educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança? Cadê as metas? Onde que estão essas metas? Né? Então, lá no artigo 74, ele fala que tem que ter cumprimento de metas previstas lá no plano plurianual. Por quê? Porque os projetos, eles serão descritos no plano plurianual, tá? Então, os projetos serão descritos lá. E aí as metas também, né? As metas e os projetos vão ser descritos lá no plano plurianual. E ele tem ainda que comprovar a legalidade e avaliar esses resultados quanto à eficiência e eficácia, tá? Então, a eficiência e eficácia, se está funcionando, se está fazendo o melhor que se pode fazer da forma mais eficiente, não necessariamente a mais barata, tá? No Brasil, a ideia de eficiência é de que é o mais barato. Eu estou tendo uma economia porque eu estou comprando o mais barato, mas nem sempre o mais barato é o que funciona, né? Então, é eficiência e eficácia, tá? Então, não é o mais barato, é o que melhor vai resolver o problema. E aí, a gente tem que ter esse processo. Então, os poderes, eles têm que ter esse instrumento de ter clareza de quais são os direitos civis. Deixa eu remover aqui. Então, clareza de quais são os direitos, de qual é o objetivo do executivo, legislativo e judiciário? Garantir aqueles direitos sociais. Direito à saúde, educação, moradia, transporte, né? Todos os direitos que estão ali no artigo 6 da Constituição. Entre outras coisas que estão ali também no artigo 24. Então, primeira coisa, eles precisam ter essa clareza. Quais são os direitos? Para que a gente existe? Para que existe o executivo, o legislativo e o judiciário? Para garantir esses direitos sociais.
Como que eles fazem isso? Através da definição de projetos e políticas públicas e vinculando isso com o orçamento. É isso que está escrito lá na Constituição. Além disso, o que mais que eles fazem? Ter instrumentos de monitoramento e fiscalização. Tem que ter isso. E, além disso, esses instrumentos de monitoramento e fiscalização têm que garantir a eficiência, a eficácia e a publicidade desses dados. É o que nos diz aqui esse artigo. Deixa eu voltar aqui no artigo, para vocês verem aqui, ó, o artigo 37. Tem que fazer tudo isso de forma a seguir as normas, de forma a impessoal, que é não favorecer nenhum grupo, garantir a questão da moralidade, da ética, da publicidade, da eficiência. Então, é isso que a gente tem que construir. E é por isso que a gente só vai conseguir formar líderes, né, e mudar a realidade do Brasil quando os líderes que entrarem nas casas entenderem dessas regras, né? E aí, o que a gente tem? A gente tem que lá no artigo 165, ele fala que o instrumento que vai fazer isso é o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, né? Por quê? Porque no caso do Brasil, a gente tem que o instrumento que define onde é que queremos chegar é a Constituição. No nível de município, isso vai vir através do plano diretor. E aí, então, todo esse processo, ele tem que ser costurado, né? Com o plano plurianual, com as diretrizes orçamentárias e com os orçamentos anuais. E, além disso, o que a gente precisa, né? O artigo 167, ele fala o seguinte, que, só para vocês terem uma visão, né? De que não se pode iniciar programas ou projetos no município que não esteja incluído na lei orçamentária. Então, quando eu falo assim, no Brasil, a gente não pode fazer projetos que tirar projetos assim, fazer propostas da boca para fora. Tudo que a gente vai falar, todos os projetos que vão ser elaborados, todos eles têm que ser construídos em cima da lei orçamentária, em cima da LOA e da LDO. E esses projetos, né, as leis orçamentárias anuais, elas bebem lá da diretriz orçamentária, que bebe do plano plurianual. O plano plurianual na União, ela vai trazer essa questão das diretrizes e metas que estão definidas na Constituição. No município, isso vai trazer as diretrizes e metas que estão lá na lei orgânica, que precisa ser revisada também, porque muitos municípios criaram uma lei orgânica que não traz essa visão estratégica, e no plano diretor, que vai trazer essa visão dos 10 anos, né, de quais são os projetos, as metas que vão ser trabalhadas agora, né, nessa gestão e na próxima. Então, numa visão de médio prazo, uma visão de curto, médio e longo prazo. Você tem a LOA e a LDO, que vai trabalhar a questão de 1 ano, o PPA, que trabalha a questão de 4, e o plano diretor, que vai trabalhar a questão de 10. E a lei orgânica, ela vai trazer essa visão geral de qual é a cidade que queremos em 2500, entendeu? Essa visão de longo prazo, longuíssimo prazo, para onde é que a gente está caminhando. E o plano diretor, ele vai criando as estratégias para que a gente consiga chegar nessa cidade que queremos, desenhada, sonhada na lei orgânica. Esse que é o caminho aqui que a gente está trabalhando, né? E aí o pessoal está falando aqui, né? A apresentação ficou clara, deve ser considerados a eficácia e a eficiência, exatamente, Lúcia, né? Porque os municípios fazem licitação em cima de preço, comprando, na maioria das vezes, produtos sem qualidade? Essa é a pergunta que não quer calar. Não sei, porque eles estão com uma visão puramente e simplesmente de economia e não de eficiência e eficácia, tá? O processo de licitação correto para se fazer, sobretudo quando você pensa em projetos de engenharia, projetos de grandes obras, não é o menor preço, é técnica e preço, é qualidade com preço, é o melhor custo-benefício, eficiência e eficácia. Nunca a questão só do menor preço, porque o menor preço, no final das contas, o que acontece é um leilão
onde as pessoas vão baixando o preço, vai baixando o preço, vai baixando o preço, até que chega um momento que ela não consegue executar por aquilo, e aí o que acontece é aditivo de contrato, aditivo de contrato, aditivo de contrato. E aí, no final, o que acontece é o município pagando muito mais caro, porque ele comprou pelo menor preço, e aquele menor preço não é viável, não é possível fazer aquele produto por aquele preço. E aí, no final, o que você está comprando é uma bomba relógio, que daqui a 1 mês, 6 meses, vai vir um primeiro pedido de aditivo, porque é impossível fazer tudo que está querendo pelo preço que foi vendido. Então, comprar pelo menor preço nem sempre é a melhor saída. Tem produtos que dá para comprar pelo menor preço, tem produtos que não, ok? Então, basicamente, esse aí é o processo. Então, voltando aqui, né? Então, como é que a gente fala? Então, olha só, não é possível comprar nada, executar nenhuma ação, nada que não esteja vinculado com o início de programas ou projetos que não esteja incluído na lei orçamentária. Então, se não está na lei orçamentária, não pode fazer. Para estar na lei orçamentária, tem que estar no plano plurianual. Para estar no plano plurianual, o objetivo, o ideal é que buscasse os projetos que estão no plano diretor. E o plano diretor traz esses instrumentos que vêm de quais são as políticas que a gente vai fazer agora para que a gente consiga alcançar aquela cidade que está desenhada na lei orgânica. Então, esse aqui é o estruturar das coisas, né? E aí, eu quero trazer aqui o último artigo aqui da Constituição, para a gente poder ter essa visão aqui, que é o seguinte. Lá no artigo 182, estabelece-se a política de desenvolvimento, a política urbana, tá? Do Brasil. E ela fala que é o seguinte, que a política de desenvolvimento urbano, ela é executada pelo poder público municipal, conforme as regras gerais fixadas em lei, e que tem por objetivo, qual que é o objetivo? Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Esse é o objetivo. E aí, gente, a cidade aqui não é o centro urbano, é o município, tá? Não é só a área urbana, não é só o centro da cidade, o centro urbano, não. É a função social da cidade como um todo. E vocês vão ver onde que isso fica mais claro lá no Estatuto das Cidades. E garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, no município, qual é o instrumento que vai fazer a definição da garantia dos direitos sociais? Da saúde, da educação, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, proteção. Onde que esses direitos sociais serão garantidos no município? Na política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal. É aqui que a gente vai fazer, porque ela tem o objetivo de ordenar o desenvolvimento das funções sociais. Então, é o instrumento, é o plano diretor que cumpre esse papel, tá? E ele é obrigatório, né, para municípios com mais de 20 mil habitantes, mas eu já fiz uma outra live explicando que não é só município com mais de 20 mil habitantes. Eu detalhei isso, e aí tem uma live que chama Tudo que você precisa saber sobre o plano diretor. Entra lá e dá uma olhada para você poder entender um pouco mais sobre isso. E ela é esse instrumento básico. E aí eu queria trazer um detalhamento aqui sobre o artigo 2 do Estatuto da Cidade. Tá? Eu quero trazer 2 artigos do Estatuto das Cidades, e um deles é o artigo 2. O que o Estatuto das Cidades nos fala? Ele repete o artigo 182, que fala que a política urbana tem por objetivo o desenvolvimento das funções sociais da cidade, né? E aí ele acrescenta também e da propriedade. Então, aqui é que é a questão, né? Hoje, o plano diretor ele está muito pensado na propriedade urbana. Está virando um instrumento mais urbanístico e menos um instrumento de ordenar as funções sociais da cidade. As funções sociais da cidade, ela está relacionada com aqueles direitos sociais, tá? De garantir, de quais são os instrumentos que vai garantir, que vai cumprir a função de garantir o direito de educação, que vai cumprir a função de garantir o direito de saúde, de garantir o direito à alimentação. Então, tudo isso vai vir lá no Estatuto das Cidades.
Então, não é só da propriedade, tá? Ele é da cidade e da propriedade. É dos dois. Então, tem que pensar como que a propriedade, como que a cidade vai ser organizada a nível, inclusive, de propriedade, para que a gente possa ter um território que garanta o direito a cidades sustentáveis, que garanta o direito à moradia, a saneamento, infraestrutura, transporte, serviço público, trabalho, lazer, para as presentes e futuras gerações. Como que a gente vai conseguir estabelecer essas regras sociais dentro da cidade para que a gente possa garantir essa gestão democrática por meio da participação da população, das associações representativas? Como que a gente vai fazer essa cooperação entre governo, iniciativas privado e os demais setores da sociedade, os 4 agentes da inovação? Já está na lei lá de 2001, tá vendo? Já está falando lá atrás. Como que a gente vai fazer o planejamento e o desenvolvimento das cidades, pensando nessa distribuição espacial da população, das atividades econômicas, do território, né, da sua área de influência, de forma a corrigir e evitar essas distorções que a cidade cresceu de forma errada, cresceu de forma que não era para ter crescido, cresceu para cima da margem do rio, cresceu para cima da área de proteção, do topo de morro, das nascentes. Como que a gente vai fazer esse planejamento e esse desenvolvimento das atividades da população e das atividades econômicas de forma a garantir essa cidade sustentável, de forma a garantir que a população participe, de forma a garantir que os 4 agentes da inovação tenham vez e voz? Como que a gente vai fazer essa ordenação e esse controle do uso do solo? Então, a gente tem que pensar tudo isso, e isso é a política urbana. Isso é a política de gestão do território da cidade. Ela tem que ser pensada nessa forma macro, nessa forma estratégica, tá? Então, é nesse sentido que ela vem. E aí, o que ela fala? Lá no artigo 40, e aí é o último artigo de lei, tá? Prometo. Só para vocês entenderem aqui o raciocínio. Lá no artigo 40, o que ele fala? Que o plano diretor, artigo 40 de quê? Artigo 40 do Estatuto das Cidades. Eu saí da Constituição e agora eu estou no Estatuto das Cidades. E o que o artigo 40 do Estatuto das Cidades fala? Que o plano diretor, aprovado por lei municipal, ele é o instrumento básico da política de desenvolvimento. Quero grifar isso aqui, ó. Ele é o instrumento básico. O que é básico, gente? Ele é o primeiro, ele é o pilar, ele é a fundação, tá? Da política de desenvolvimento e de expansão urbana. De desenvolvimento do quê? Da cidade, disso daqui, ó, da política urbana. É disso aqui que ele está falando. Está falando que o plano diretor, ele é esse instrumento, tá? E que ele é parte integrante do planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes e o orçamento incorporar as diretrizes do plano diretor. Então, presta atenção, por isso que eu fui lá na Constituição. Eu trouxe essa visão, onde eu falei, existem 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo. Existem 3 escalas territoriais: município, estado, União. E aqui tem o DF, né? Que entra aqui dentro. Tem essas 3 escalas. No município, como que funciona? No município, você tem a lei orgânica, que vai definir as regras sociais que regem o município. As regras macro. As regras macrosociais que regem o município, tá? Ela vai trazer diretrizes. Vai trazer diretrizes. O que queremos? Como que esse negócio vai ser feito? Aí você vai ter o plano diretor. O plano diretor, ele vai trazer as diretrizes e objetivos
e metas para serem atingidas em 10 anos. Ok? Aí você vai ter o PPA. PPA. O PPA, ele vai trazer metas e projetos que serão desenvolvidos em 4 anos. Mandato do prefeito. Ah, então, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, presta atenção. A lei orgânica, ela vai definir essas diretrizes. Ela vai trazer as diretrizes. Então, vou colocar a diretriz aqui, ó, de azul, tá? Essas diretrizes vão ser introduzidas lá no plano diretor. E além das diretrizes, o plano diretor vai distribuir aqui objetivos. Vou pôr objetivo aqui de laranja. Objetivos. Deixa eu pôr isso aqui em negrita aqui para vocês enxergar melhor. Então, olha só. Então, a gente tem diretrizes, objetivos e metas definidos em 10 anos. Aqui no PPA, ele vai buscar quais são as metas que estão lá no plano diretor e que serão atingidas nesses 4 anos. Presta atenção, aqui eu tenho meta para 10 anos. Aqui eu tenho meta para 4 anos. Ok? E vai definir aqui projetos. Vou pôr projetos de verde aqui, ó. Vai ter projetos, ok? Aí vai vir a LOA e a LDO. O que a LOA e a LDO vai fazer? Vai pegar projetos que foram definidos aqui no PPA e orçamento para 1 ano. Vigente e próximo. Porque a gente tem aqui justamente essa questão. Deixa eu ver aqui uma cor para colocar. E aqui o orçamento. Então, como que funciona? Lá na lei orgânica, a gente tem essa questão da definição. Opa, não era isso que eu queria. Isso. Lá na lei orgânica, eu quero falar azul, peraí. Aí. Lá na lei orgânica, a gente vai definir essas diretrizes, tá? Que são essas regras. Que vai definir essa visão macro aqui do município. Aí lá no plano diretor, o que a gente vai fazer é definir essas. Vamos pegar, baseado nas diretrizes da lei orgânica, vamos definir objetivos e metas para 10 anos. Lá no PPA, o que a gente vai fazer é, a partir do plano diretor que definiu metas para 10 anos, eu vou pegar metas que são passíveis de serem atingidas em 4 e vou definir quais são os projetos que vão ser executados. E lá no PPA, eu vou pegar quais são os projetos do primeiro ano de mandato, quais são os projetos do segundo, quais são os projetos do terceiro, quais são os projetos do 4º ano, e vincular um orçamento para poder tirar esses projetos do papel. Então, resumindo, o que a gente tem? Qual que é o processo, né, de construção de um projeto de cidade inteligente? Precisamos ter planos, projetos e recursos, né? O plano é isso daqui, ó. O plano são esses instrumentos, é a lei orgânica, é o PPA e o plano diretor. Então, se você for olhar aqui, ó, é a lei orgânica, que eu vou chamar de LO, mais plano diretor, mais PPA, né? Deixa eu ver. Não, o PPA vai entrar aqui, ó. O plano é a lei orgânica e o plano diretor. Os projetos vão estar lá no PPA e os recursos vão estar lá na LOA e na LDO. Então, basicamente, o que a gente... já tinha colocado embaixo, né? Então, aqui a gente vai ter aqui, ó, os instrumentos de planejamento, né? Qual é aqui? A lei orgânica mais o plano diretor. A definição desses projetos, qual é a cidade que temos, qual é a cidade que queremos,
Isso tudo aqui vai ser definido, quais são esses projetos, essas perguntas vão ser respondidas nos instrumentos de planejamento, e aí então você vai definir projetos que te levem da cidade que temos para a cidade que queremos. E os recursos vai vir lá da LOA e da LDO e de outras fontes de financiamento. Esse é o processo para a gente conseguir, então, ter a construção, a orquestração desse processo. E aí, o que mais que a gente precisa? Só que lá atrás, eu falei para vocês, existe município, estado e união. E todos têm instrumentos de planejamento, projetos e recursos. E qual que é a sacada? A sacada é você construir o seu instrumento de planejamento associado, vinculado com os projetos e recursos que a União e o Estado estão liberando. Porque aí você vai conseguir mais facilmente fazer as coisas acontecer aqui no município. Então, basicamente, essa é a sacada, esse é o ponto, tá? É isso que precisa ser construído. E é isso que os nossos líderes precisam entender. É isso que aquele percentual, né, de líderes, né, que eu falei assim, tá, mas e aí, quais são, como que a gente vai resolver, né? Que eu falei que essa galera aqui, ó, o que a gente precisa fazer é que essa galera do item 3, que esses líderes aqui, ó, entendam disso daqui, ó. É isso que a gente precisa fazer. Como que a gente vai resolver? Quando 50% mais um da população entender que o processo de construção de cidade inteligente no Brasil, que tem 3 poderes, que tem 3 poderes legislativos, que tem 3 escalas territoriais, que a forma de fazer isso é orquestrando as ações em vários níveis. E você consegue fazer isso no seu município. Se cada município olhar para o seu instrumento de planejamento, olhar para o instrumento, quais são as metas do Estado, quais são as metas da União, e vincular isso com esses outros agentes, isso aqui vai ser mais facilmente liberado para a sua cidade. Ok? Me fala aí se vocês entenderam, se ficou claro, para eu poder começar já a encerrar. E aí eu queria deixar aqui esse convite para você poder estar ligado que a partir dessa semana, todos os dias, a gente tem live. Então, entra lá, ó, no nosso site, no institutosmartcitizen.com.br/links. A gente tem lá o link para que você possa acessar todos os nossos conteúdos em todas as nossas redes sociais, tá? De 14 a 18 de setembro vai rolar a Semana Alice, onde a gente vai justamente focar em como resolver os problemas da sua cidade com bons projetos e fontes de financiamento. Então, eu vou te explicar um pouco mais sobre como que funciona isso. Serão 3 aulas totalmente gratuitas, 100% online e conteúdo gratuito. Ok? Para participar, entre aqui, ó, no Links. Lá tem um link que vai te chamar para a Semana Alice. Você cadastra seu e-mail, participe. E aqui a gente vai, então, finalizando, né, essa visão aqui de como que as coisas estão funcionando. Eu espero que vocês tenham entendido, né, a clareza disso aqui, ó. Porque essa é a sacada do processo de hoje. Se você tiver esse alinhamento da lei orgânica, do plano diretor, PPA, LOA e LDO, nos 3 níveis, aí é que o seu município vai voar e alinhar, porque você vai estar simplesmente criando projetos que estão vinculados justamente com que o Estado e o município têm dinheiro para investir. Então, seja
estratégico, seja inteligente. Precisamos de líderes inteligentes que entendam desse processo para que a gente consiga viver em cidades melhores. Agora que você entendeu quais são as regras da gestão pública, como os instrumentos normativos da sua cidade devem ser estruturados, organizados, orquestrados para viabilizar a elaboração de projetos e acessar as fontes de financiamento, e assim acabar de uma vez por todas com a falta de continuidade de projetos de uma gestão para outra, o próximo passo é eu te contar quais são as outras fontes de financiamento possíveis para além da LOA e LDO. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, já que esse está ficando longo demais. E no próximo vídeo, que vai ser publicado na quarta-feira, eu vou te mostrar quais são as fontes de financiamento disponíveis, quais acessar para qual tipo de projeto e como resolver os problemas da sua cidade. E contribuir assim para a construção de cidades mais humanas, eficientes, sustentáveis e inteligentes. E antes de fechar esse vídeo, não esquece de deixar a sua opinião, o seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou dessa primeira aula, o que você aprendeu, se você se surpreendeu com alguma coisa, qual foi o maior insight que você teve assistindo essa aula. Me conta se você ficou com alguma dúvida e deixa a sua pergunta aqui na área de comentários, porque eu vou responder as suas dúvidas na aula 3. Então, deixe o seu comentário aqui, porque a área de comentários é o seu espaço de comunicação comigo. Então, vai lá, deixe seu comentário, sua opinião, sua pergunta, porque com isso a gente vai aos poucos aqui criando uma comunidade de pessoas como você que estão interessadas em aprender sobre planos, projetos e recursos para cidades inteligentes e sustentáveis. Então é isso. Deixe sua opinião, seu comentário, sua dúvida e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!